Fala, torcedor! Galera, eu vou falar baixo aqui, tá? Porque já é de madrugada, pra não acordar o pessoal aqui, né? E aí tem gente, minha irmã mora aqui embaixo, aí tem minha mãe que tava no outro quarto, pra não fazer barulho, né? Bom, foi um alvoroço e tanto aqui em casa, eu não consegui gravar o vídeo antes, também tava uma barulheira. Decidi gravar agora, tá? Já saiu um vídeo hoje, não ontem, né? Ontem no canal, tá? Que eu fiz meio com pré-jogo aí, enfim, né? Daquele jeito, né? Que vocês já conhecem, né? Eu faço tudo improvisado, então, só pra vocês ficarem cientes, tá? Mas agora a gente vai fazer uma análise pós-jogo digna, como merece, como foi o clássico, né? Uma análise que merece sim ser bem feita. Tricolor em Ação está no ar. Gente, assim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo em si. Eu, sinceramente, não vou dizer que me surpreendeu essa atuação, mas assim, da forma que foi, eu nunca, assim, nesses últimos anos, né? Desculpa, galera. A gripe tá atacando, tá muito frio aqui em São Paulo, tá difícil. Tá difícil, mas vamos lá. Cara, nos últimos anos fazia tempo que eu não via o São Paulo jogar da forma que jogou. Ah, mas pô, o São Paulo já teve grandes atuações, até mesmo contra o Corinthians. Sim, mas da forma que foi, não. O São Paulo, galera, tava ganhando de 2-0, velho. O São Paulo tava ganhando de 2-0. E continuou indo pra cima, velho. Fazia tempo que eu não via o São Paulo daquele jeito. São Paulo ganhando de 2-0. São Paulo continuando indo pra cima, pressionando, perdia a bola, ia pra cima pra roubar a bola a todo momento. Ali ali eu tirei o chapéu. Ali eu tirei o chapéu. E tem uma polêmica também, uma fala do Luciano aí, depois do jogo, que a gente vai debater aqui um pouco também, tá? Mas eu queria um pouco falar de como foi o jogo, né? Assim, depois eu vou falar da atuação de cada um, mas primeiramente de como foi o jogo, assim, no geral, eu acho que, meu, atuação espetacular. Já no primeiro momento, primeiro minuto do jogo, cara, já teve uma finalização do Wendel, em que o zagueiro travou ali, desviou e poderia já sair o primeiro gol ali. O Wendel, rapaz, vai receber uma avaliação aí nesse jogo, porque olha, o Enzo Dias foi cortado durante o aquecimento e, né, a gente ficou, né, com aquela aflição, falou, meu Deus, vai entrar o Wendel. E olha, parabéns, cara. O que o Wendel fez na partida hoje é de tirar o chapéu. Na análise dos jogadores eu vou falar direitinho do Wendel, tá? E aí, gente, depois não teve nenhuma jogada assim, algum lance assim que você fala, nossa, que lance, né? Pra falar bem a verdade, o primeiro lance mais perigoso do jogo, que você fala assim, nossa, foi aos 25 minutos, com a finalização do Romero de pé esquerdo, onde o Rafael fez uma baita na defesa, né? A verdade é essa, foi uma grande defesa. Só que aos 12 minutos, nós tivemos a queda, aquela queda com as costas no chão do Oscar. E aí, cara, deixou a gente muito preocupado. Primeiro porque a gente não tem jogador para posição, para repor o Oscar. Já começa aí. E segundo, o cara acabou de voltar do departamento médico, cara. O cara vai pro departamento médico de novo, vai ficar não sei quanto tempo lá. Com esse departamento médico incompetente do São Paulo, que só soltou nota referente ao Lucas Moura porque a torcida foi lá no CT. Porque senão esse bando de covardes aí não ia lá no CT, não ia dar a cara a tapa, não ia aparecer soltando nota.
né? É indignante, porque o cara recebe 2.300.000 por mês pra não jogar. Pra não jogar. Quando tá em campo já não faz nada. Fora de campo, vai ficar aí recebendo pra não jogar. Embaçado, né, gente? Embaçado. Tá? E aí, gente, aí as coisas começaram a mudar. Depois dos 25 minutos, cara, teve algumas jogadas perigosas aí, né? Que deram perigo. Teve o lance do Arboleda. Deixa eu só ver aqui. Foi aos 20 minutos, tá? Um lance perigoso ali do Arboleda, né? Eu falei que não teve nenhum lance perigoso, mas antes do Romero teve do Arboleda, tá? Que a bola, o Alisson cobrou escanteio, a bola, o Alan Franco desviou e o Arboleda chutou ali com classe, a bola subiu um pouquinho, mais um pouquinho, o Arboleda não faz o gol. E eu também quero falar do Arboleda, porque hoje o Arboleda, eu não sei o que o Arboleda tomou, mas hoje o Arboleda tava fazendo uma partida que ele não costuma fazer, tá? E eu vou explicar o porquê, tá? Vou explicar o motivo, tá? O Cedric, né? Cruza. Bom, na análise dos jogadores eu vou falar de cada jogador. Não vou citar agora. Vou falar dele agora. Tá? Vamos falar só dos lances aí que a gente teve. Tô puxando aqui pra vocês. Tá? Aos 36 minutos o Alisson tomou cartão amarelo. O Alisson que entrou no lugar do Oscar machucado. Tá? Aí nós tivemos aos 31 minutos. Tá? Um passe magistral do André Silva, né? Que é caneludo, né? Aquele jogador que... Não vamos falar, não vamos criticar. Fez um... São Paulo venceu muito bem, tá? Então vamos preservar essas críticas aí. Tá. Aí o André Silva, né? Uma disputa com o Marcos Antônio e o Garro. Conduziu a bola, né, do meio campo para frente, deu um passe fantástico pro Luciano, que só teve o trabalho de colocar no canto e fazer 1-0 São Paulo, tá? E quando você menos espera, 3 minutos depois, o Arboleda dá um passe pro Wendel e o Wendel lança a bola no meio da área. E quem tá lá de novo na área para desviar? Ele, Luciano, mais uma vez, né? O pessoal fala até que é o pai do Corinthians, que isso. O Luciano deu trabalho hoje pro Corinthians, hein? Eu sei que o Luciano fez uma excelente partida, cara. 2 gols, né? E aí, o primeiro tempo, depois dos 2 gols, o Alisson tomou o cartão. Nós não tivemos mais nada assim de tão assim que pudesse mudar alguma coisa no jogo, nem nada, né? O árbitro deu 5 de acréscimo e o primeiro tempo acabou. No segundo tempo, né, o Dorival mexeu 3 vezes no time, né? Mexeu de atacado logo, já trocou 3 jogadores. Porque ele viu que o time não tava bom. Só que ele trocou 6 por meia dúzia, né? E não adiantou muito não, tá? O Arboleda colocou o Memphis no bolso, o Alan Franco também. Acho que o Ferrarese, dos 3 da zaga, eu acho que era o que tava um pouquinho mais devendo. Mas eu vou falar um pouco de cada jogador, vocês vão entender, tá? Então, o jogo ele começou bem disputado, tá? O jogo começou até que bem disputado. Mas o São Paulo é superior aí, é superior, com grandes vantagens, tá? E interessante as viradas de jogo, né? Que os jogadores vinham fazendo, isso foi bem bacana, cara. Isso ajudou bastante o time do São Paulo, cara. Isso ajudou bastante o time do São Paulo, essas viradas de jogo que vinha tendo, tá? Eu gostei bastante do primeiro tempo, tá? Do São Paulo. Eu acho que foi bem valioso. Principalmente pelos 2 gols que o São Paulo fez, né? E aí, como eu disse, no intervalo, o Corinthians mexeu, tirou o Memphis Depay, pôs o Guinegão, tirou o José Martinez e botou o Ranieri, e tirou o Félix Torres para pôr o Léo Mandar, né?
E, bom, o time do Corinthians não melhorou tanto assim, não. Pra ser bem sincero, não. Mas teve uma melhoria um pouco talvez na saída de bola, né? Mas, assim, muitos erros de passe, né? Que facilitou a vida do São Paulo, tá? E o Garro, cara, o Garro ele já tava pistola, né? Com a arbitragem, né? Com aquelas desculpas de sempre, enfim. Querendo inventar desculpa porque é arbitragem prejudicando o Corinthians, não sei o que lá. E aí, galera, o Garro já tava estressado com a arbitragem, né? E tava querendo tomar um cartão. Vai chegar o cartão dele aí, tá? Mas aos 4 minutos, o nosso poderoso André Silva, cara, é o que eu falei nesse último vídeo que eu postei ontem, antes do jogo. As Andrezettes vão pagar um pau, né? Ele deu assistência, meu Deus. Vão exaltar demais o André Silva, né? Mas, cara, o André Silva toca na bola, velho. Cara, ele se bate com a bola, assim, cara. Ele não tem manejo com a bola, velho. Não consegue ficar com a bola no pé. E aí o São Paulo chegou com o Marcos Antônio pela esquerda, tocou no André Silva, tá? E aí o centroavante escorregou na hora de finalizar e ainda cometeu uma falta no zagueiro do Corinthians. Uma piada, gente. Esse André Silva é uma piada. Ridículo. Aí ele vai brigar pela bola, meu Deus, não consegue, né? Na disputa de bola ele perde todas, né? Enfim. Tá? Aos 7 minutos o Ranieri, que tinha entrado, né? No time do Corinthians, tomou cartão amarelo, tá? O que nós temos aqui mais importante pro São Paulo? Aos 17, o preparador físico do Corinthians, Marcelo Carpes, foi expulso, o que não ia mudar nada no jogo, mas ele foi expulso, tá? Aos 21, o Corinthians mexeu de novo, tirou o Carrilho para a entrada do Thales Magno. O Dorival estava incomodadíssimo com o time rival e mexeu 2 vezes, na verdade. Ele também, aos 21, ele botou o Angleri no lugar do Matheus Bidu. E adivinha só, resolveu nada. Aí nós tivemos aos 26 a primeira mudança do São Paulo. Tirou o André Silva para pôr Ferreira, tirou o Bobadilha para pôr o Pablo Maia, né? Tá. E o Corinthians foi tentando ir para cima. O Corinthians começou a pressionar, começou a querer alguma coisa, mas o São Paulo não deixava de marcar, não deixava de pressionar, não deixava de ir para cima, cara. Isso foi muito bom. A atitude do São Paulo em campo, cara, eu não via há muito tempo. O time ganhando e mesmo assim, de 2-0 e mesmo assim ainda continuando ir pra cima, tá? Aí ele tinha tirado o André Silva e depois o Ferreira, né? Tinha tirado o Bobadilha, posto o Pablo Maia. E aí, aos 33, ele tirou o Luciano para pôr o Gonçalo Tapia, que entrou no 220, né? Meu Deus do céu. E juntamente do Tapia, ele botou o Sabino no lugar do Alan Franco, tá? Que também entrou e não comprometeu ali na reta final do jogo, né? E o Corinthians foi pra cima, tentou de tudo que é jeito, né? E não conseguiu. Aí até que aos 37 do segundo tempo, o Garro finalmente tomou o merecido cartão amarelo. Tava chorando muito, choramingando demais da conta, tá? E aí teve uma jogada aos 40 que o Marcos Antônio correu no meio campo, cara. Ele conduziu a bola até o final. E aí foi desequilibrado, só que sem falta, tá? O árbitro não entendeu que houve falta e o jogador do Corinthians recuperou a bola. Ali foi um pique do caramba que ele deu aos 40, hein? Que loucura.
Marcos Antônio deu uma corrida boa. Tá. E aí, aos 42, teve um escanteio cobrado pelo Alisson. Tá. Ali, para o lado do lado esquerdo, o Wendel finalizou ali da entrada da área e chutou para fora. Né? O Wendel, já vou falar dele, tá? O vídeo vai ficar um pouco grande, hein, galera? O vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Lembrando, quem que foi substituído? Ah, foi o Alan Franco que foi substituído, é verdade. O Alan Franco tava pendurado, né? Foi bom. Foi bom assim pra não correr o risco, né? Mas nós vamos pegar uma pedreira contra o Juventude na quinta-feira, tá, gente? Só pra deixar bem claro. E o Tapia, que ele entrou no segundo tempo, cara, o cara teve um pique ali aos 46. O cara correu, podia tocar muito bem pro Ferreirinha pra matar o jogo de vez. E ele quis chutar pro gol. Ele tava numa fome do caramba. Teve 2 chances aí do Tapia. E aí, né, ele cometeu uma falta no Garro e tomou um cartão amarelo. Bom, teve 3 coisas que ele teve 2 finalizações pro gol e uma falta e um cartão amarelo. Esse foi a estreia do Tapia no São Paulo. Tá? Então, a análise do Tapia já foi antecipada. Tá? E aí o árbitro deu 7 de acréscimo, né? Porque o Garro ficou fazendo cera lá e, né, o árbitro falou que ia crescer no tempo. Não tinha jeito. E não adiantou de nada, né? O pacto do Corinthians de sempre fazer gol no final não adiantou de nada, não serviu de nada, né? E aí teve o chute do Raniel, né? Chute não, foi uma cabeçada. Eu não lembro desse lance, mas tá aqui, uma cabeçada de dentro da pequena área, o Rafael fazendo uma grande defesa. Rafael salvou a gente também mais uma vez, tá? E aí o árbitro encerrou o jogo. Exatamente aos 52 minutos aí. E aí, galera, vamos agora à análise dos jogadores aí, tá? Eu não costumo dar nota, tá? Eu costumo mais analisar a atuação de cada um em si. Vamos começar pelo Rafael. Eu fico impressionado, cara, que o Rafael contra o Corinthians, ele... Cara, parece que é outro goleiro, velho. Tá? O cara não fica aprendendo o jogo, amarrando o jogo. Eu não sei se é porque mudou o treinador, mudou a postura, o que é. Mas é diferente, cara, o Rafael. O Rafael, ele é muito diferente contra o Corinthians, velho. E o cara joga numa vontade. O cara parece que faz umas defesas na base do ódio ali, sabe? Pô, uma atuação fantástica do Rafael. De verdade. Não tem do que reclamar. O Rafael foi muito bem, salvou a gente mais uma vez aí, né? Ferrarese, né? Como eu disse no começo do vídeo aí. Assim, o Ferrarese, galera, ele foi do trio de zaga, eu acho que ele foi o que, assim, ele não comprometeu nada, mas, né, acho que foi o que menos ali atuou, assim, digamos assim, né, mas não comprometeu, foi razoavelmente bem, tá? O Arboleda, cara, eu queria muito falar do Arboleda. Assim, o Arboleda, velho, sério, eu tô admirado. Tô admirado com o Arboleda, cara. Sério, de verdade. O Arboleda no jogo de ontem, né? Ele... Cara, ele fez lançamento de pé esquerdo. Ele não ficou com aquele toquinho pra trás, toquinho de lado. Ele fez lançamento de pé esquerdo, lançamento de pé direito. Cara, ele fez um monte de jogada pra frente, na vertical. E jogadas que deram certo. Passes de pé esquerdo que ele não costuma dar, que deram certo. Sabe? Passes assim que você olha assim e fala, foi o Arboleda que fez isso? Cara, lançamentos que acho que ele deu pelo menos os 2 lançamentos de pé trocado pro Wendel, velho, que deram certo. Que ele acertou o passe.
É isso que a gente espera de um jogador do São Paulo, que não tenha medo de chutar de pé trocado, de tocar de pé trocado. Já vê aí o horroroso do André Silva, já fez gol até de pé direito. Já é ruim com o pé esquerdo, imagina com o direito, mas já fez gol. Gente, o Luciano também não pode, gente, deixar de fazer jogadas com o pé trocado. Às vezes você acha que não vai dar certo, aí você quer trazer pro pé bom, aí é que não dá certo. Porque você perde o tempo da jogada, enfim. Às vezes você faz uma jogada de pé trocado ali, dá certo. Então, gente, tem que saber. Tem que fazer treino, treino e dá certo, tá? Então, parabéns ao Arboleda aí, cara. E fora o fator defensivo, que ele foi muito bem na marcação, esplêndido, cara. Ninguém passava por ele ali não, naquele meio ali do trio de zaga. Tá, Alan Franco também, meu Deus, cara. Imagina se a gente perdesse o Alan Franco, cara. O que seria da gente sem o Alan Franco? Um dos nossos melhores zagueiros hoje, disparado, cara. Fantástico, fantástico. Um zagueiraço. Zagueiraço. Né? O Wendel, tá? O Wendel que entrou aí no lugar do Enzo Dias, né? Que teve um mal-estar aí, né? Um problema estomacal aí. E não foi pro jogo. Cara, o Wendel... Meu Deus, cara. O que o Wendel tomou, velho, antes do jogo? Meu Deus, ele tava no 220, ele não tava nem cotado para entrar em campo. E ele entrou e ele deu um show. Ele deu um show, velho. Que partidaça. Não ficou com aquele negócio de toque pra trás, toque de lado. Ele foi pra cima, ele buscou o jogo, ele tentou de todas as maneiras e conseguiu assistência. É isso que a gente espera de você, Wendel. É isso, cara. Você veio pro São Paulo pra isso. Pra mostrar isso aí. Parabéns, cara. Cedric. Velho. Você não treina? Você não treina, velho? Você não treina? Cara, você conseguiu errar absolutamente todos os cruzamentos que você tentou, velho. Todos. Você não conseguiu acertar um cruzamento. Cara, até quando você tinha todo o espaço do mundo, que você foi pra linha de fundo, com todo o espaço do mundo, você conseguia errar cruzamento. Ou você mandava forte demais, ou você mandava fraco demais, ou você ia cruzar e a bola ia pra fora. Cara, você errou tudo. Tudo que você tentou. Você é horroroso, velho. O pessoal falava tanto do Igor Vinícius, que agora tá lá no Santos, que esqueceu desse cara, velho. E nós não temos outro. Por quê? Porque essa diretoria incompetente se desfez do Moreira. Porque essa diretoria incompetente se desfez do Igor Vinícius, pra mim justamente, porque era fraquíssimo também. Mas o São Paulo se desfez de todos os laterais direitos e agora não tem. Por incompetência dessa diretoria. Por incompetência dessa diretoria. Então, Cedric, parabéns por mais uma atuação horrorosa sua. Tá? Aí no meio campo nós tivemos Bobadilha, o Marcos Antônio e o Oscar. O Oscar que saiu machucado aos 15 minutos. Gostei da atuação do Bobadilha. Tá? Gostei da atuação do Marcos Antônio. Né? Às vezes erra um passe aqui, um passe lá, mas né, algumas jogadas que ele tentou fazer, virar de jogo, alguma coisa errou, mas foram atuações bem bacanas aí dos dois, tá? Eu acho que os dois tendem a melhorar bastante aí, agregar bastante no time. Tá, o Oscar, meu Deus, eu vou avaliar o Oscar baseado no quê? O cara ficou 15 minutos em campo e já saiu machucado. Uma piada, velho, uma piada. Sem comentários, sem comentários. Tá. Aí nós tivemos no ataque o André Silva e o Luciano. Estamos chegando no final do ano. Toma aí 2 gols do Luciano. Cara, que atuação fantástica do Luciano, né, cara? Pela madrugada. Já que a gente tá falando do Luciano, deixa eu falar do depoimento que ele deu no final do jogo. Que ele falou mais ou menos assim, tá? Eu não vou abrir aspas, tá? Porque eu vou mais ou menos comentar em cima do que ele falou. Ele meio que disse que muda treinador e tudo mais. E se o treinador pede pra ele jogar no meio campo, o que ele vai fazer? Ele vai falar que não. Se o treinador pedir pra ele jogar na zaga, ele vai ter que jogar. Ele não vai falar que não, porque ele quer jogar. Quando ele fala isso,
ele tá deixando bem claro que não foi ele que escolheu jogar de meio campista. Que não foi ele que quis ser o dono do time, quis mandar, como foi na época o Daniel Alves. É isso que ele deixou bem claro pra gente. O problema era o treinador, que vinha colocando de meio campista. Né? Que ele, quando veio com o Diniz, ele veio pra jogar de atacante. Depois o Rogério Ceni que veio com aquela papagaiada de meio campo pra ele. Que deu a 10 pra ele, que deu a 11 pro Nestor. Né? Essa papagaiada aí foi tudo por parte do Rogério Ceni. E aí o Zubeldia foi e falou, não, eu também concordo com o Rogério Ceni. Né? Então, ele jogando na posição dele como segundo atacante, né? Como um homem de referência lá na área, ele fez mais uma partida fantástica. Porque ele jogou na posição correta. E a culpa não era treinador. Isso porque tinha gente que falava que a culpa não era treinador, tá? Tinha gente que falava, né? Pega aí quantos gols o Luciano fez com o Zubeldia. Se bobear, não chegou ao que ele vai fazer. Nem metade do que ele vai fazer com o Crespo jogando no ataque. Pode ter certeza que não vai chegar. Tá? André Silva, o caneleiro. Cara, já tá o quê? 26 minutos de vídeo? Caraca, esse vai ser o vídeo mais longo do canal. Mas merecido. André Silva, meu Deus, cara. Pô, o cara deu uma assistência. Pô, não vamos criticar o André Silva? Pelo amor de Deus. Mesmo que ele tenha tropeçado na bola um monte de vezes. Mesmo que a bola tenha batido na canela dele e voltado para o adversário. Não vamos criticar o André Silva, não. Porque o cara deu uma assistência, né? Pô. Aí nós tivemos a entrada do Alisson no São Paulo, tá? O Alisson entrou no gás, hein? No lugar do Oscar, entrou no gás. Que partida do Alisson. Muito bem, jogou muito bem o Alisson, né? Teve ali um lance ali já no final do jogo ali que ele finalizou fraco, poderia ter matado o jogo, né, seu Alisson? Chutou fraco na mão do Hugo Souza. Mais uma partida excepcional do Alisson aí. Teve mais alguém, galera, que entrou e eu esqueci de comentar? Sabino, mas o Sabino, né? Não tem muito o que comentar do Sabino. Ele entrou faltando poucos minutos para jogar. O Tapia, né? Tapia, bom, falei dele já, né? Falei um pouco dele já, né? O cara também entrou numa fome do caramba, né? E quem mais? Teve mais alguém? Né? Acho que não, né? Acho que todos que entraram, acho que eu cheguei a comentar, né? Foi o Sabino, foi o Tapia, foi o Alisson. Teve mais alguém. Eu não vou lembrar quem agora. Esqueci. Eu sei que o Bobadilha saiu. Quem que entrou no lugar do Bobadilha, gente? Deu um branco aqui agora. Esqueci quem entrou no lugar do Bobadilha. Esqueci. Gente, desculpa. Vai ficar faltando alguém aí que provavelmente eu não comentei. Mas é isso. O importante é que a gente fez uma partida muito boa, muito segura, sem preocupação. E vamos pra cima. Quinta-feira já tem mais, né? E conforme for surgindo alguma notícia aí, eu vou trazendo aí pra vocês. Valeu, galera. Forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Eu nem pedi a vinheta no começo do vídeo, né? Fazer o quê, né? Valeu. Fui.